Notícia da gente. Um oferecimento MedX. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos, 192. 2 homens serão julgados por assassinato de jovem encontrado em linha férrea de Araguari. Araguari está no Dandô, circuito de música Dércio Marques. Hoje é o último dia para se inscrever no Sisutec. Começa agora o Notícia da Gente. Carlos Antônio Sabino vai responder pelo assassinato de Jean Michel Ferreira Guimarães, de 25 anos. O julgamento de Carlos Antônio foi programado para o dia 6 de abril do ano que vem. 2 meses antes, serão sorteados os jurados que deverão comparecer ao Fórum Oswaldo Pirusetti. Também responde pelo crime Juliano Rodrigues Gama, conhecido como Cabeça. Em dezembro de 2012, o juízo criminal decidiu pelo júri popular do acusado. Juliano recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, e aguarda o julgamento em liberdade. No mês passado, Juliano foi baleado e conseguiu sobreviver. Jean foi assassinado no dia 19 de maio de 2012, no bairro Novo Horizonte. Após ser torturado em uma casa abandonada e ter alguns dedos arrancados, ele foi morto por golpes de facão. Após isso, foi arrastado até as margens de uma linha férrea, em um local de difícil acesso. Na época, a polícia informou que a residência era conhecida como ponto de uso e tráfico de drogas e chegou a cogitar envolvimento de outras pessoas no assassinato. Juliano era apontado como principal suspeito, por ter informado sobre o homicídio a uma tia da vítima. A chuva começou ontem e trouxe mais frio com ela. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Araguari, a temperatura máxima não passa de 22 graus. Em Uberlândia, a mínima é de 12 graus e em Monte Carmelo, de 14 graus. Durante o final de semana, o céu vai estar nublado e com pancadas de chuva. O sol só aparece algumas vezes no céu e por pouco tempo. E termina hoje o prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o Sisutec. Os interessados podem se candidatar pela internet, no site do programa sisutec.mec.gov.br. Lá também é possível consultar a lista de cursos disponíveis. O Sisutec oferece cursos técnicos gratuitos em instituições públicas, particulares e do Senai e Senac. Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, ter feito o Enem do ano passado e não ter zerado a redação. Pelas regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais. De acordo com o último balanço do Ministério da Educação, até às 7 da noite de ontem, mais de 270 mil pessoas estavam inscritas. Como cada candidato pode optar por até 2 cursos, o sistema registrou mais de 500 mil inscrições. O curso mais concorrido é o de Técnico do Trabalho, com 74.400 inscritos. Em seguida, aparecem os de Técnico em Logística, com 61.900 inscritos, Técnico em Enfermagem, com 47.300 inscritos, e o de Técnico em Informática, com 35.100 inscritos. Veja no próximo bloco. Araguari agora está no Dandô, circuito de música Dércio Marques. Quem inaugura o circuito na cidade é Kátia Teixeira. E João Carlos vai nos falar um pouco do esporte na cidade. Márcio Cabeleireiros, a beleza vista nos mínimos detalhes.
Estar bem vestido é uma questão de estilo. Urbanos, tudo para você andar sempre na moda. A Urbanos é uma loja completa com o melhor da moda. Visite a nossa loja na rua Jaime Gomes 389. Telefone 3241-4982. Ir além. É isso que move a MedX. Em breve, maior, melhor e mais moderna. Aguarde. MedX, Centro de Diagnóstico por Imagem. Marciano Santos 192. Hoje a Agenda Cultural vai falar sobre o Dandô, o circuito de música Dércio Marques. Eu estou com o André Salomão, que é o anfitrião do circuito aqui em Araguari. O André vai contar um pouco pra gente por que ele resolveu trazer o circuito para a cidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse circuito ele já acontece em várias cidades do país e é um circuito basicamente de artista recebendo artista. Ele já acontecia em Uberlândia, e Araguari ainda faltava esse tipo de ação em que você recebe artistas de vários lugares e eu, como anfitrião, vai chegar um determinado momento que eu vou circular nas cidades dos artistas que vieram para cá. Então acaba que, por já ter em Uberlândia, os artistas que saíam de lugares de longe, né, para vir para cá, para vir para Uberlândia e depois voltar, não era uma coisa que compensava muito financeiramente. Então agora a gente já tem 2 pontos no triângulo e a ideia é aumentar para Uberaba, Estrela do Sul, quem quiser participar desse circuito para a gente poder movimentar a cultura popular aqui da região do Triângulo Mineiro. Quem vai abrir o circuito aqui vai ser a Kátia Teixeira, não é, André? Que tipo de música que ela toca? Isso, a Kátia Teixeira, além de cantora, instrumentista, ela é pesquisadora da cultura popular. Então a música dela é bem nessa linha de cultura popular, música regional. E é a primeira vez que você traz o circuito aqui para a cidade? É a primeira vez. Até o ano passado não tinha, ninguém tinha se habilitado a fazer aqui em Araguari. E eu achei a ideia muito bacana e resolvi trazer para cá. Então é o primeiro circuito Dandô aqui em Araguari. E eu estava vendo que tem uma relação entre o artista local e o artista convidado. E como funciona a relação? Porque eu fiquei sabendo que você também vai fazer uma participação. Eu como anfitrião, isso acontece em todas as cidades do Dandô, o anfitrião ele abre o show e depois acontece essa interação que você está falando, só que essa interação ela é um pouco de surpresa, é aquele negócio de receber, e aí, o que você toca, o que eu toco e vamos fazer uma coisa junto. Então, é a parte mais viva assim, do espetáculo, né? Não tem muito ensaio, é aquela hora de interação mesmo, de muito improviso. O João Arruda também vem para cá? Isso, o João Arruda, ele é um artista de Campinas, também multi-instrumentista, e que hoje ele vai fazer em Uberlândia, e a Kátia vai fazer a participação no show dele, lá no Átrio Business Center. E amanhã eles trocam, a Kátia faz o espetáculo e o João faz a participação. E vai ser amanhã na Casa da Cultura, às 20h, né? Isso. E como que funciona o ingresso? O ingresso ele é um pouquinho diferente, gente. Você paga o quanto você quiser. Eu acho que o André pode explicar um pouquinho como funciona isso, né? Isso. Esse pague quanto quiser é uma estratégia que vem sendo muito difundida na Europa e em grandes centros como São Paulo, que é uma estratégia em que o consumidor ele valora financeiramente aquilo que ele está consumindo. Então, às vezes, aqui em Araguari a gente tem muita tradição de ter eventos com entrada franca. Então não tem muito essa tradição de pagar para assistir um show de artistas da região ou de artistas de cultura popular. Então você chega lá, você paga aquilo que você achar que deve pagar. Então o que acontece? Vai ter gente que vai pagar pouco porque é o que ela pode pagar. Vai ter gente que vai pagar muito porque é o que ela pode pagar. Então é uma forma da gente ter um termômetro aí de quanto que a população de Araguari está disposta a pagar por um espetáculo desse tipo. E pode pagar também. Eu paguei tanto. Não vou falar número para não, né, para não instigar. Mas paguei tanto.
Depois que eu saí do espetáculo, eu falei, não, paguei pouco, vou pagar mais. Não pode pedir o dinheiro de volta também. Ou então paguei muito. Na hora que eu for sair, só lamento, não pode pegar de volta, não. Lembrando que é pague quanto quiser, não é gratuito o evento. Você precisa pagar alguma coisa para estar assistindo, né, André? Exatamente. E olha, amanhã, então, na Casa da Cultura, às 8 da noite. Eu acho que tá todo mundo curioso para saber como que é a música do André. André, dá uma palhinha pra gente aqui. Dentro de mim, movimento que dentro de mim me transporta pra longe daqui, nessa busca por um lugar. Já procurei por caminhos que nunca tracei, nas pegadas que nunca segui, meu encontro comigo. E quem irá de fato entender alguém que não tem seu lugar, que sempre na busca, mas nunca de se encontrar? Quem tá me esperando onde eu quero chegar, na busca que nunca para dentro de mim, movimento que dentro de mim, movimento, movimento, movimento. É na noite de sábado. E André, eu acho que você podia fazer um convite para as pessoas poderem prestigiar a música lá. Claro, você que é de Araguari, da região, de várias cidades do Brasil, do mundo, que quiser vir para Araguari, amanhã, na Casa da Cultura, às 20 horas, a gente vai ter um esquema especial anti-chuva, que é o seguinte: se chover, a gente faz lá dentro, se não chover, a gente faz lá fora. Então não tem problema de chover, pode cair água o tanto que for que a gente está precisando, né? Então pode ir para lá, 20 horas, na Casa da Cultura. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou com um gostinho de quero mais, mas só amanhã, viu? O Dandô Circuito Dércio Marques acontece na Casa da Cultura às 8 da noite de sábado. Sexta-feira é dia de esporte. Agora é com você, João Carlos. Olá, estamos de volta com você e mais uma edição do Esporte da Gente. Agradecendo a MedX, apoiando o esporte na cidade de Araguari. Um abraço aí para toda a equipe da MedX que está na audiência com a gente. Neste final de semana nós teremos aí mais uma grande movimentação dentro do futebol amador da Liga Araguarina de Futebol. Nós teremos aí a segunda rodada do Campeonato Interbairros, que está sendo organizado pela Liga Araguarina. Nós teremos neste sábado a grande final do Campeonato Sênior entre a equipe do Corinthians e também a equipe do Cruzeiro. Portanto, às 15 horas nós vamos conhecer aí o campeão, iniciando essa partida final do Campeonato Sênior desta edição 2014. E também o Campeonato Amador da primeira divisão, que terá mais uma rodada. Mas hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o presidente do Fluminense Futebol Clube, nosso amigo Carlos Barbosa, e também o diretor de esportes, o Marcelo Oliveira. E eles vão falar aqui da situação, a grande expectativa para o campeonato profissional, Campeonato Mineiro da terceira divisão. Ô Carlos, primeiramente, conversando com você, nós tivemos aí várias movimentações, inclusive a vistoria que foi realizada no estádio Sebastião César da Silva, mas primeiramente falar dessa expectativa aí da disputa da terceira divisão envolvendo aí a equipe do Fluminense. Bom dia, meus amigos. A expectativa, João Carlos, é muito grande, nós estamos ansiosos para pôr esse time em campo, só que é um trabalho que não vai depender apenas de nós, não é uma coisa assim, de desejo nosso, tem que ter o apoio de todo mundo. A gente vê que todo mundo quer que ponha esse time em campo, só que isso tem um custo, isso tem um custo alto. Então, a gente já fala isso há 1 ano e meio, que nós vamos entrar tendo
tendo um orçamento feito e tendo verbas para esse orçamento. Até então, nós não estamos com os contratos assinados de patrocínio. Enquanto eu não ver os contratos assinados, a gente não pode entrar. Existe, assim, de certa forma, uma pressão às vezes, porque a gente vê muitas pessoas até importantes do nosso meio, em geral, na cidade de Araguari, né, dizendo que tem que disputar profissional. Araguari tem que ter uma equipe profissional, outras cidades menores têm, e Araguari não tem, quer dizer, mas aí acaba sendo uma pressão em cima da diretoria? Sim, existe sim, mas eu encaro isso com naturalidade e falo assim com bastante calma em cima disso. Não adianta nós entrarmos só por entrar para atender esse anseio do povo. Se o povo quer ver um time em campo, nós temos que formatar, achar uma forma de ter os apoios dos empresários para a gente viabilizar isso. A cidade ganha tendo esse time em campo. É a mídia mais barata para se divulgar o nome de Araguari. É uma movimentação de comércio muito grande que vai ter, é oportunidade aos jovens. Você imagina um time profissional em campo por vários anos, o tanto que as escolinhas de futebol vão encher. Então, a cidade ganha com isso, só que para que isso ocorra, enfim, de verdade, temos que viabilizar esse orçamento. Agora, dentro dessas expectativas, o compromisso da diretoria, quer dizer, uma responsabilidade muito grande, demonstrou aí a sua seriedade, inclusive, juntamente com toda a diretoria. Todos os procedimentos que deveriam ter sido tomados foram tomados, né? Ou seja, regulamentação em relação a dívidas, quer dizer, a equipe hoje, a equipe do Fluminense, né, o clube está totalmente organizado, então, quer dizer, esses compromissos foram cumpridos, né? Exatamente, João Carlos. Desde que nós entramos em 2013, a gente pôs a casa em dia e passou a fazer que o Fluminense fosse uma empresa. Um clube, empresa, que se vai bem, você mantém ele aberto, se não vai bem, você fecha ele. E a gente demonstrou que existe viabilidade financeira, sim. Então a gente pôs as contas em dias e agora estamos aptos a pôr um time nesse campo. Temos o apoio do prefeito, que não mede esforços para nos ajudar a conseguir essas verbas através dos parceiros da prefeitura. Temos o apoio do vice, do L, que tem se esforçado em conseguir esses apoios. Só que não vai depender exclusivamente deles. Os patrocinadores, esses parceiros dentro da prefeitura, têm que assinar os contratos definitivamente. Houve esse compromisso, daí que nós fomos em Belo Horizonte, participamos do arbitral, fizemos a inscrição do Fluminense, só que até hoje a gente não viu esses documentos assinados. Então a gente não pode pôr esse patrimônio enorme que nós temos em risco, né, fruto de vários anos de dedicação de ex-presidentes que deram conta de manter esse grande patrimônio. Então nós só vamos entrar assim que nós viabilizarmos essas verbas. Deixa eu falar um pouquinho com o Marcelo, diretor de esportes da equipe Fluminense. Marcelo, vocês tiveram aí uma noção mais ou menos do que vai ser, e é claro que é muito mais ainda, envolvendo a equipe profissional. A Copa Anvab serviu aí como um exemplo, mas exige muito, né? Agora, como é que é esse trabalho? Principalmente, assim, o Fluminense já começa a correr contra o tempo. Por exemplo, nós estamos recebendo aí alguns comentários de algumas pessoas, até analisando algumas equipes, como exemplo a equipe do Uberaba, que já está pronta, aguardando aí, inclusive fazendo amistosos, aguardando apenas o início da competição. O Fluminense começa a correr contra o tempo em relação à formação de equipe? Primeiramente, bom dia. Com certeza, nós já estamos correndo sim contra o tempo, mas nós temos um planejamento de trabalharmos 1 mês e 1 semana antes do campeonato. Esse é o nosso planejamento. Espero que a gente consiga estar assinando esses contratos até de hoje, até segunda-feira, no mais tardar terça-feira, para podermos estar startando já a vinda do treinador, a vinda dos jogadores que já estão mapeados e ansiosos para estar fazendo parte desse projeto do Campeonato Mineiro. Bom, você está mais ligado aí direto a essa questão de jogadores, o técnico. Como é que tá? Foi ventilado realmente a vinda do Léo Goiano, técnico, experiente, passou já por várias equipes. Nós podemos dizer que praticamente está confirmada a presença dele?
Sim, a gente conseguindo assinar esse contrato, como o Carlos falou anteriormente, ele já está à disposição do Fluminense, sim. Nós falamos diariamente. Tem alguns jogadores que já estão mapeados também, que são jogadores da confiança dele, que já trabalhou com ele, que já foram campeões com ele conhece o perfil. É um treinador muito exigente, muito disciplinador, completamente diferente assim, de alguns outros treinadores que a gente conhece aqui na região. Eu tenho certeza que se ele vier, ele fará um grande trabalho aqui no Fluminense. Eu confio nisso. Bom, dentro das exigências do Corpo de Bombeiros Militar, também da Federação Mineira de Futebol, o Fluminense começou a trabalhar essas mudanças do estádio, as adequações necessárias, até visando aí uma segurança maior para o torcedor, que a gente sabe que marca presença em um número maior quando se trata de profissional. E ontem a equipe, a diretoria do Fluminense recebeu aí uma vistoria no estádio Sebastião César. Como é que foi essa vistoria? Olha, que foi excelente. Veio o senhor Hilário lá da Federação Mineira, deu uma olhada no estádio, nos orientou nas pequenas coisas que estão faltando. Não são muitas coisas que estão faltando. A parte mais complicada são a parte de laudos mesmo, mas a parte operacional do negócio não é tão complicada. Ele nos deu todo o apoio, deixou o contato dele para que a hora que a gente pudesse ligar, para ele poder estar resolvendo e nos ajudando em qualquer tipo de dúvida com relação ao estádio. Ele faz questão que o Fluminense jogue aqui dia 7 contra o Portal. E quanto a essas adequações, quer dizer, o Fluminense tem todo o tempo aí para estar dando sequência e concluir esses trabalhos para que possa estrear aqui dentro de Araguari. Sim, temos que acelerar o passo, com certeza. A gente sabe que o tempo vem nos engolindo, mas, porém, temos assim vontade suficiente para poder encarar de frente esse problema e resolver ele. Então, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, sim. Agora, a gente sabe que é um trabalho totalmente diferente, né? Quer dizer, não que vocês não levaram, encarando aí como um profissional a Copa Anvap, mas é um campeonato amador a nível de região, tem mais ou menos ali uma condição de você ter uma noção, né? E agora a expectativa em relação ao profissional, mas é uma coisa que exige mais, né, Marcelo? Com certeza, é completamente diferente. São pessoas que se dedicam única e exclusivamente ao futebol, na parte da manhã, na parte da tarde, viajam. Eles vivem o futebol. Não é igual ao amador que o cara tira aquele tempo para ir lá jogar o futebol. É diferente, completamente diferente. Então, são pessoas que você tem que lidar, ter uma forma diferente de lidar com elas. São pessoas, às vezes, existe vaidade no meio. Então, são alguns detalhes pequenos que existem dentro do futebol. Ô, Carlos, agora em relação aí, nós já podemos dizer que a gente entra numa fase final de preparação para começar a competição. Quer dizer, o calendário já está definido. Né? Você está confiante que realmente o Fluminense vá para essa disputa? Estou sim, viu, João Carlos? Como bem disse aqui Nelson Marcelo, o tempo é curto, mas o tempo é hábil ainda. Ainda há tempo de assinarmos os contratos, de fazermos a parte de logística, a parte, digamos assim, nessa operacional, e pôr esse time definitivamente em campo. E ainda é tempo de conclamar os empresários, as pessoas, a nos ajudar. Vai lá no estádio, temos espaço de propaganda lá nos muros externos, internos, temos o parque, que tem uma forma de convênio com as empresas. Existem N formas de todos aqueles que querem ver um time profissional em campo, nos ajudar. Podem ir lá no estádio, a Vânia vai estar lá e vai expor as possibilidades de parcerias. Temos até a venda de camisas dentro do Fluminense. Então, existem N formas para que todos, com o somatório de todas as forças, fica mais fácil a gente pôr esse time em campo. Agora, a gente sabe que é uma competição que mexe com a cidade toda em todos os setores, né? Quer dizer, choperias da cidade, bares, quer dizer, aqueles espaços de lazer, acaba tendo uma movimentação maior, né? Lojas no comércio em geral que são visitadas, lojas de materiais esportivos também da mesma forma, hotéis, quer dizer, isso é uma expectativa muito grande e o empresário araguarino ele tem que ter essa visão empreendedora que vai ter um resultado, né? Vai ter um retorno, não é isso? É isso mesmo, João Carlos. E abre-se um leque muito grande. Sem se falar em mídia para a cidade, que vai estar sendo falado em todos os meios esportivos aí no estado. Sem se falar em a questão que você falou bem, alimentação, né, de hotel. É o meio mais em conta para se falar bem da cidade, né, de Araguari.
é uma autoestima para que os cidadãos vejam um time de qualidade em campo, vejam outros times aqui da região. É um esporte, né, profissional. E abre-se uma outra coisa, as escolinhas de futebol, hoje os nossos ídolos são de décadas anteriores, então é importante que a gente faça um time, mantenha esse time por vários anos, para que surjam novos ídolos aqui e dê espelho a essa garotada nova. É muito bom a gente dar essa chance aos garotos de começar as carreiras, né, de jogador aqui no time, né, do Fluminense. Então, a cidade ganha, né, com isso. Isso não é coisa de vaidade do Carlos ou do Marcelo, não. É um todo, é um somatório, né, de forças com que a cidade ganha. Agora, o torcedor, ele demonstrou no final da Copa Anvap que realmente gosta de futebol e que, se formar realmente a equipe para disputar o profissional, ele vai lá dar o seu apoio, né? É isso que a gente pensa. Aquele dia que encheu a casa nossa foi um dia nesse emocionante, que foi, né, coroado com o título, né, de campeão, demonstrou que fazendo a coisa organizado, com transparência, o povo gosta disso, né, de futebol, né, de qualidade. Então esse é o nosso sonho que está em pé, de pôr um time em campo, um time com competitividade, um time que vai dar alegria ao torcedor. Carlos, eu quero agradecer, desejar boa sorte. Tomara que, apesar que a gente está considerando aí por algumas pessoas, os comentários, correndo contra o tempo, precisa montar rapidamente essa equipe, mas é claro que o Fluminense, a diretoria sabe o que está fazendo, né, e onde buscar as soluções o mais rápido possível, torcer para que realmente seja concluído aí esse trabalho, essa fase final, né, e decide realmente participar, né, de uma vez por todas, através da decisão dos patrocinadores, e tudo dê certo. João Carlos, eu te agradeço essa parceria nossa de estar falando bem de Araguari e via do esporte, que é uma coisa que engrandece a todos. Se for para acontecer, nós temos força de vontade, desejo, e a gente não mede esforço para que isso aí dê certo e ponha esse time em campo. Muito obrigado. Quero agradecer também a presença do Marcelo. Marcelo, desejar boa sorte, que a gente sabe que o desafio que você aceitou em enfrentar foi grande dentro da Copa Anvap. A gente conversava enquanto você ainda estava iniciando a formação da equipe, e hoje você continua com esse mesmo compromisso para a disputa também do profissional. Eu sei que não é fácil, é complicado, né? Mas desejar boa sorte também, que tudo possa dar aí certo no final. Eu é que agradeço, João Carlos, em nome do Fluminense. E toda essa torcida tricolor aí, eu gostaria que ele se mobilizasse e nos ajudasse e caminhasse junto conosco nesse Campeonato Mineiro de 2014. Tá aí, então, a participação do diretor Marcelo, também o presidente do Fluminense Futebol Clube, e as expectativas ficam aí, inclusive quanto aos patrocinadores que cobram uma equipe profissional na cidade. Agora está nas mãos desses patrocinadores. Com isso eu encerro mais uma edição do Esporte da Gente. Um bom final de semana a todos. Na segunda-feira a gente está de volta. Um abraço. Esse foi mais um Notícia da Gente. Um bom final de semana e até a próxima edição.